descobrir que não foi exatamente assim que aconteceu. Alguns historiadores, ó, falar chique, historiadores, dizem que a Inglaterra discordou do Brasil por ele ter começado a guerra com o Paraguai. Vocês vão compreender que a guerra foi uma guerra inútil. Inútil? Tipo, que raios fizeram uma guerra que matou quase um país inteiro? Pra quê? Guerra já é uma coisa desnecessária. Agora, o Paraguai, eu vou botar um mapa em algum lugar aqui. Se eu conseguir fazer isso, eu vou botar aqui. O Paraguai, ele fica localizado numa parte que não tem acesso direto pro mar. E naquela época tinha muita disputa por uma área que se chamava, viu? Eles utilizavam para poder se conectar diretamente com o Mato Grosso. E aí eles precisavam utilizar deste canal para poder se conectar com o Mato Grosso e ter aquela conexão. E aí o Uruguai, esse rio fazia parte do território do Uruguai e o Brasil precisava passar. Só que o Uruguai, ele estava com uma rincha interna, que era como se fosse uma guerra civil, que eram os governos dos blancos e os governos do Colorado. Governo não, como se fosse partido. Partido dos blancos e partido dos colorados. E eles estavam tretando para disputar o poder. O Brasil, nada bobo, chegou nos colorados, que eles eram mais como se fossem assim, de esquerda. Eles eram mais liberais e eles tipo não tinham problema de compartilhar aquele território com o Brasil e facilitar o acesso. Mas os blancos, que estavam do lado do Paraguai, não queriam isso. Eles estavam barrando o Brasil de utilizar aquele acesso e estava dando treta. E aí já começou a treta, né, queridas, né, meninas? Um barraco de cabelo. Ai, o Paraguai, ele tava ficando pistola, porque o Brasil tava apoiando os colorados para poder o cara que se chama Partido dos Colorados. Os colorados, tá certo. Os blancos é os brancos, né, querida? Branco tem que ser. Ele fazia parte. E aí, o Paraguai, ele estava interessado num pedacinho do território do Uruguai que pudesse dar acesso para ele direto para o mar, para ele poder escoar suas mercadorias. Então, na internet, na maioria dos vídeos, é aí que está o maior problema e o maior impasse da guerra do Paraguai. É que o Paraguai queria território porque ele não tinha acesso ao mar e ele não tinha como expandir muito o seu comércio por causa disso. Outro ponto que afirma que um dos motivos não era que o Paraguai estava se tornando uma grande superpotência, super industrializado, porque ele não tinha recurso suficiente para isso. Né, Tucano? Concordo com a tia. É verdade? É verdade, tio. E a Inglaterra não tinha nada a ver com isso. Aí o Paraguai. Aí a guerra do Uruguai. A guerra do Paraguai começa com o Brasil. Porque o Brasil, ele apoia o Venâncio Flores para poder enfiar ele no poder. E aí ele coloca ele no poder. Vamos pro Brasil. E aí então ele invade o Brasil. Isso mesmo, meninas. O Brasil invade o Uruguai, não o Paraguai. Ele invade o Uruguai. Primeiramente, ele invade o Uruguai, apoia Venâncio Flores, eles fazem tipo um motim e conquistam o país. Então o Brasil apoia o Venâncio para eles conquistar o Uruguai e o Uruguai é tipo como se fosse compartilhado dos dois agora. O Paraguai, ficou pistola, menino, ficou, porque ele queria aquele território para ele poder expandir sua indústria e ter um escoamento direto do mar. Ele já tava com negócios com os bancos. E o Brasil chegou lá e acabou com o negócio dele. E ele ficou tipo, querido, sai, cheguei primeiro. E ele ficou muito bravo.